Olá, minha amiga, meu amigo, chegou a hora do nosso encontro, nosso feliz encontro neste domingo, 3 de setembro. Ontem fez 101 anos que uma mulher, a princesa Maria Leopoldina de Habsburg, ou Maria Leopoldina de Áustria, fazendo uma reunião do Conselho de Ministros, decretou a independência do Brasil, no dia 2 de setembro de 1822. E mandou comunicar isso ao príncipe Pedro, que tinha ido a Santos, estava de volta. Ele o recebeu no dia 7 de setembro com aquela cartinha dizendo que o pomo está maduro. Uma mulher atrás da independência do Brasil, assim como uma mulher estava na motivação de Deodoro para derrubar o imperador e proclamar a república. De ontem para hoje, está fazendo 5 anos que queimou o Museu Nacional. O Palácio Imperial de São Cristóvão, onde morou a família real, desde João VI. João VI, Pedro I, Pedro II. Depois da República, se tornou... O Museu Nacional foi transferido para lá. 18 milhões de itens queimados. Não havia água no hidrante. E estava tudo mal cuidado. O Museu Nacional está sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já recuperaram, mas foi uma tragédia. Eu visitei o museu antes disso. Bom, vamos à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto, a última mulher presa no presídio feminino da capital do país foi liberada e voltou para casa em Rio do Sul, Santa Catarina. É uma avó de 2 netinhos, tem 55 anos, o nome dela é Dirce Rogério. Ela é chamada assim pela imprensa militante de golpista, de terrorista. Tem até lá uma que escreveu que uma das acusações é dar golpe armado. Ela está proibida, a prisão preventiva continua, né? As medidas cautelares. Ela está de tornozeleira, ela tem que se apresentar ao juiz de Rio do Sul todas as segundas-feiras, ela não pode sair de casa à noite, nem nos fins de semana. Não pode ter arma. Perigo. Essa senhora. Bom, enquanto isso, pelo que eu sei, o presidente não cumpriu a palavra dizendo que qualquer escorregão de ministro estaria na rua. Isso ele disse durante a campanha eleitoral. E o ministro Juscelino Filho já escorregou várias vezes. Escorregou em avião da FAB, escorregou em leilão de cavalo, escorregou no asfalto. E agora está com bens bloqueados, os bens que estão em nome dele, né? Porque trabalhou em conluio com a irmã dele, que é prefeita, lá no Maranhão, ele faz a emenda e ela se encarrega das obras, entra Codevasf nisso, que é muito usada pelos políticos, entra de novo empreiteira, entra propina. Ele é de uma família de políticos. O pai foi deputado, a tia deputada, né, ou candidata a deputada. E ele está lá. Ministro das Comunicações. Tem até laranja no meio. Deve ter escorregado na laranja também. Gente, eu fiquei horrorizado e triste, chocado. Chocado, porque é triste a gente ver isso. Eu atribuo a ingenuidade. Só que ingenuidade é pecado capital
em jornalista. Eu fui enganado uma vez por um ministro que me deu uma informação, depois que ela saiu no Jornal Nacional, ele desmentiu. Ele só queria ver a reação. Provavelmente alguém que nem assistiu o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid resolveu posar de fonte e deve ficar muito envaidecido quando aquilo que ele diz para repórteres sai na televisão. Deve ficar muito feliz com isso. Eu conheço a figura, né? Essas figuras. Tanto que eu não tenho fonte. A minha fonte é o fato. Né? Porque a fonte sempre é uma versão do fato. Sempre. E aí o advogado de Mauro Cid, que estava lá no depoimento, o advogado César Bittencourt, botou a boca no mundo. Não só ligou para uma repórter que participava do programa, eu imagino, não sei, eu não vi o programa, e dizendo, o que vocês estão dizendo aí? Não aconteceu nada disso. Não, Bolsonaro não foi envolvido em nada, Mauro Cid contou como as coisas ocorreram e pronto. Disse que até general estaria envolvido nessa fantasia, que eu acho que foi criada por uma fonte. Porque os jornalistas envolvidos eu conheço, é gente que trabalha sério, mas não dá, ingenuidade não dá, a gente tem que ter cético, um pé atrás, sempre que se refere a uma informação e tratar de confirmar por outras fontes, para saber se é verdade, né? Agora, ainda essa questão de presentes, vale a pena dar uma olhada, quem puder aí, acórdão do TCU. Acórdão, acho que é 2255, deixa eu ver, exatamente, 2255 de 2016. Né? Está assinado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues. Foi feita uma auditoria de presentes entre 2003 e 2016. Lula e Dilma receberam 1.073 presentes. Eu estou citando aqui a auditoria. No governo, e só 15 foram para o patrimônio. 15. 361 presentes eram camisetas, perfumes, gravatas, bonés, chinelos. Restaram 712. Desses, 568 para Lula. Só 9 foram para o patrimônio. E 114 para Dilma. Só 6 foram para o patrimônio. Aplica-se aí o decreto 4.344, artigo 3º, parágrafo único, inciso 2º. Conclusão da auditoria. Falha nos registros, absoluta fragilidade do sistema, presentes são entregues para o ajudante de ordens ou para o cerimonial. Né? O decreto trata de presentes não documentos, apenas en passant. E ninguém consegue interpretar o que é. De 2010 a 2016, afora isso, desapareceram 4.564 itens do patrimônio da União localizados na Presidência da República, 2 por dia. É o relatório do ministro relator Walton Alencar Rodrigues. E qual é a questão? É que não há lei. Né? E está escrito na Constituição, num inciso do artigo 5º, que não pode haver crime sem que antes haja uma lei estabelecendo que aquilo é crime. E sem que antes uma lei estabeleça qual é a pena para esse crime. Então, a gente fica pensando, está se discutindo o quê? Michel Temer dá uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, que está circulando agora, e diz o seguinte: não é fácil distinguir o que seja pessoal ou não. Ele foi presidente da República. Não. Tem lá um departamento que faz esse registro. Mas é uma coisa assim tão... aplica-se aí de caráter pessoal. É uma gravata, sim. Um relógio. O Estado brasileiro usa relógio de pulso, se é um relógio
lindo, de pé, de parede, vai para o palácio. Agora, de pulso, o palácio não tem pulso, né? Então, são essas coisas que é preciso legislar a respeito, estabelecer uma norma. Não tem norma legal. Eu conversei agora, nesse fim de semana, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e com o ministro do Tribunal de Contas da União. E a opinião deles é essa, que é preciso fazer lei a respeito. Senão fica uma decisão que vai pela cabeça das pessoas que estão decidindo, ou o pessoal que trabalha no patrimônio do palácio, ou um juiz, enfim, que vai ter que decidir sobre isso. Eu estou vendo aqui que essa mania marxista de reescrever a história, o presidente Lula está incentivando o PT a fazer uma lei para anular a condenação de Dilma. Aí Michel Temer, nessa entrevista, diz o seguinte: a narrativa de que Dilma foi absolvida pelo TRF1, o Tribunal Regional Federal aqui do Distrito Federal, né? Não foi. Não houve exame do mérito, apenas levou em conta que condenação política não significa ser apenado em outro tribunal. Não se aprofundaram propositadamente no tema. Então, essa é a questão. Eu falei, presidente Lula, há pouco, né? A Human Rights International acaba de mandar uma carta para ele e fazer também divulgou uma nota condenando Lula, criticando Lula, de o Brasil querer entrar, ter um papel maior no Comitê de Direitos Humanos, Conselho de Direitos Humanos da ONU, e ter toda essa proximidade com ditadores, com regimes ditatoriais que não respeitam os direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, que é mais aqui que citou, Rússia. É uma nota que a ONU não pode ignorar essa posição do Brasil na hora de examinar o desejo brasileiro de entrar no Conselho de Segurança. E, por fim, a informação triste de que o dinheiro do contribuinte, principalmente o contribuinte fluminense, pagou 50 mil para aquele triste espetáculo em 4 escolas de criancinhas do cavalo taradão e a égua no cio. 50 mil levaram. Segundo o prefeito Eduardo Paes, vão ter que devolver. Acho que vai entrar na justiça porque deve ter havido um contrato. De Brasília, Alexandre Garcia.